Olá! Será que você deveria consumir vinagre de maçã todos os dias? É verdade que melhora a saúde do seu corpo ou é apenas mais um modismo? Por mais que você tenha ouvido o contrário, o vinagre de maçã realmente funciona, mas talvez não pelas razões que você pensa. Então, quais os verdadeiros motivos pelos quais você deveria estar utilizando vinagre de maçã todos os dias? Quais os mitos em torno do vinagre de maçã? E quais os possíveis malefícios? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Quais os 6 benefícios que o vinagre de maçã pode trazer para a sua saúde, de acordo com a ciência, e quais os possíveis riscos? Então fique atento. O vinagre de maçã tem uma longa história no nosso planeta, pelo menos 5.000 anos, usado tanto na África Antiga, na Grécia e China. Além de ser usado na culinária, na preservação de alimentos e para tempero, para aumentar e equilibrar o sabor, ele também tem seu uso medicinal, que cada vez a ciência está comprovando seus benefícios. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, para não perder as nossas dicas de saúde, e espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas via WhatsApp, Telegram, Facebook. Vamos levar informações de qualidade para o maior número de pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você utiliza vinagre de maçã todos os dias? Sentiu algum benefício? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! O que é algo tão simples e natural como vinagre de maçã pode contribuir para a saúde do seu corpo? Quais são os 6 benefícios provados pela ciência? Sexto benefício: o vinagre de maçã pode ajudar a diminuir os níveis de açúcar no sangue e controlar o diabetes. Esse é um dos benefícios mais comprovados do vinagre de maçã. No diabetes tipo 2, os níveis de açúcar do sangue ficam mais elevados do que o normal, principalmente pela resistência à insulina ou pela incapacidade do pâncreas de produzir a insulina que o seu corpo precisa. Mesmo que você não tenha diabetes, é bom manter os níveis de açúcar no sangue dentro da faixa normal. E como o vinagre de maçã poderia ajudar nisso? Principalmente melhorando a resistência insulínica. O seu corpo precisa ficar mais sensível à insulina, que o seu pâncreas já fabrica. Tem um estudo que mostrou que o vinagre de maçã pode melhorar a sensibilidade à insulina em 19% até 34%. Então, se você for comer os seus carboidratos, um arroz, um macarrão, não vai fazer aquele pico tão alto de glicemia que prejudica o seu corpo. Tem um pequeno estudo que mostrou que após consumir pão branco, o vinagre de maçã conseguiu reduzir um pouco mais de 30% o pico de glicose comparado com aqueles que não tomavam vinagre de maçã. Claro, foi um estudo pequeno, tem que ser replicado outras vezes, mas parece que ajuda sim. Um outro estudo pequeno em diabéticos mostrou que consumir 2 colheres de sopa de vinagre de maçã após jantar, essas pessoas tinham uma glicemia de jejum, o açúcar do sangue ao acordar no dia seguinte, um pouco mais baixo que quando não consumiam vinagre. Outro estudo do Annals of Nutrition and Metabolism mostrou que tomar 2 colheres de chá de vinagre de maçã durante as refeições pode ajudar a reduzir a queda de açúcar, a hipoglicemia e também manter os níveis de açúcar mais estabilizados. E tem vários estudos corroborando isso, que o vinagre de maçã pode reduzir a resistência insulínica e diminuir os níveis de açúcar do sangue após a refeição. Se você for diabético ou pré-diabético, é uma coisa interessante para fazer parte do seu dia a dia, mas não é algo mágico, milagroso. Você não deve parar remédio que você já estava tomando para passar a usar vinagre de maçã. Não, você tem que acrescentar isso e também tem que fazer as outras coisas que eu já expliquei aqui no canal para ajudá-lo a melhorar a glicose e quem sabe sair do pré-diabetes ou do diabetes. Não vou repetir aqui porque não é bem o assunto do vídeo, mas vou deixar a playlist de diabetes lá no final do vídeo se você quiser se aprofundar mais no assunto. Quinto benefício: pode ajudar na inflamação do corpo. Como o vinagre de maçã é feito? 2 etapas. Primeiro, junta a maçã triturada ou picada com o fermento e essa fermentação transforma o açúcar em álcool. Em seguida, as bactérias fermentam o álcool, transformando em ácido acético, o principal composto ativo do vinagre. E é ele que dá aquele cheiro azedo do vinagre. E é o ácido acético que traz os benefícios do vinagre de maçã à sua saúde. Tem que ser entre 5% a 6% de ácido acético. O ideal é você comprar um vinagre de maçã orgânico, com as maçãs sem agrotóxico, para você não consumir agrotóxico junto e não filtrado e nem pasteurizado, que contém aquele aspecto turvo que fica no fundo, que fica aqueles grumos, que são proteínas, enzimas, bactérias saudáveis, que potencialmente poderia auxiliar ainda mais na sua saúde.
Alguns acham que esses grumos que fornecem os benefícios para a saúde, pois contém vestígios de bactérias boas e probióticos. A maçã contém polifenóis, que atuam como antioxidantes. Eles podem ajudar o corpo a combater radicais livres, que lesam as células e também inflamação no corpo. E veja que interessante, muita gente pensa que o vinagre de maçã tem muitas vitaminas e minerais, mas não tem. Tem uma pequena quantidade de potássio. Então os benefícios do vinagre de maçã vêm do ácido acético e dos polifenóis da maçã. Quarto benefício, pode ajudar na perda de peso. O vinagre de maçã não vai emagrecê-lo por si só, mas indiretamente pode sim ajudá-lo a perder peso. Quando tomado antes ou durante uma refeição, vários estudos em humanos mostraram que o vinagre pode aumentar a sensação de saciedade. Isso pode levar a comer menos calorias e perder peso. Em um estudo, os participantes comeram aproximadamente 200 a 250 calorias a menos quando o vinagre de maçã foi combinado com uma dieta rica em carboidratos, porque reduziu a fome durante o resto do dia. E durante um período de 3 meses, os participantes que tomaram 1 a 2 colheres de sopa de vinagre de maçã por dia tiveram uma perda de até 2 quilos e uma redução na gordura corporal. Então, não é milagroso, é algo bem modesto. Simplesmente adicionar ou cortar alguns alimentos raramente tem um efeito de peso a longo prazo. O que funciona é incorporação de hábitos, estilo de vida saudáveis e sem muitas restrições, que você possa não ter cravings, aquelas vontades loucas, e possa manter pela vida toda, e não durante aqueles 2 ou 3 meses e depois você não aguenta mais, saturou, chuta o balde de novo, né? Terceiro benefício, pode ajudar na sua pressão arterial. Estudos mostram que o vinagre de maçã pode ajudar a baixar a pressão arterial, mas também não é milagroso. Não acho que o vinagre de maçã é a cura para tudo, mas pode ajudar. Como? Pode reduzir a atividade de renina. A renina faz com que sua pressão suba. Como eu falei, o vinagre de maçã tem ácido acético. Os ratos com pressão alta receberam vinagre por um longo período de tempo. E os ratos que tomavam vinagre de maçã tiveram uma redução da renina e, consequentemente, da pressão arterial. Não tem estudos em humanos, pelo menos o que eu pesquisei, não consegui achar algo contundente. Mas eu vejo que talvez melhorando a glicose do sangue, baixando peso, porque a pressão alta e a obesidade andam de mãos dadas, e adotando uma dieta melhor, usando vinagre de maçã no lugar de molho salado industrializados, que tem muito sal e açúcar, pode realmente baixar a sua pressão, além do potássio, né? Que o potássio ajuda a controlar a pressão arterial. Meu segundo benefício, pode melhorar os níveis de colesterol. Os níveis elevados de colesterol e triglicerídeos podem aumentar os riscos de doenças cardíacas, tanto infarto quanto derrame. Incorporar o vinagre de maçã em seu dia a dia, juntamente com a dieta de baixa caloria, pode reduzir o colesterol total e os triglicerídeos, além de aumentar o colesterol bom, o HDL. Primeiro benefício, pode ter propriedades antibacterianas e antifúngicas. Talvez a utilização mais antiga da medicina do vinagre de maçã, porque antes não existiam antibióticos nem antifúngicos e as pessoas precisavam usar alguma coisa para melhorar a infecção. Hipócrates, o pai da medicina, usou vinagre de maçã para limpar feridas há mais de 2000 anos. E realmente algumas pesquisas sugerem que o vinagre de maçã tem o potencial antifúngico e antibacteriano. Veja como é a cultura popular, né? Relatos anedóticos com cândida, que é um fungo comum em humanos. Caso que eu li de um homem com diabetes tipo 2, que teve um sapinho na boca persistente, ele aplicou vinagre de maçã na boca 2 vezes por dia, durante 7 dias, tendo uma redução de mais de 90% dos fungos da sua boca. A principal substância do vinagre, o ácido acético, pode matar bactérias nocivas e fungos e impedir que eles se multipliquem. E como utilizar o vinagre de maçã? Eu acho que a melhor maneira de trazer o vinagre de maçã para seu dia a dia é usá-lo na culinária. Fazer um molho de salada com vinagre de maçã, ou mesmo colocar vinagre na sua salada. Eu uso dessa forma e recomendo para os meus pacientes que usem assim. Tem pessoas que gostam de diluí-lo em água e tomar como uma bebida. Tem gosto para tudo, né? Eu não acho agradável. Mas se você acha interessante dessa forma, você pode começar com 1 ou 2 colheres de chá e um copo d'água e vai aumentando para 1 a 2 colheres de sopa. 1 colher de sopa é 3 colheres de chá. Mas vá devagar, não vá tomar ele direto, sem misturar, porque ele é muito ácido e pode lesar o estômago, o esôfago e seus dentes. E é melhor começar com pequenas doses para evitar grandes quantidades. E quais os riscos do vinagre de maçã? O vinagre de maçã é geralmente seguro,
mas pode ter alguns efeitos colaterais. Primeiro, pode retardar o esvaziamento do estômago. Pequenos estudos em seres humanos sugeriram que o vinagre de maçã pode aumentar o tempo que sua comida fica no seu estômago. Para quem quer perder peso é uma boa coisa, mas para aquelas pessoas que já têm uma gastroparesia, especialmente diabéticos, isso pode aumentar os sintomas de estufamento, azia, náuseas. Então, nesses casos, não seria tão interessante. Segundo, pode dar um mal-estar gástrico. O vinagre de maçã pode causar sintomas digestivos desagradáveis em algumas pessoas, tanto diminuir o apetite e aumentar a saciedade. Para pessoas que já são magras e estão perdendo massa muscular, a sarcopenia não seria uma boa coisa. As pessoas que consumiram vinagre de maçã com água tinham mais indigestão, náuseas, além do sabor desagradável da bebida. Terceiro, erosão do esmalte dentário. Se você tomar o seu vinagre de maçã no copo, pode danificar os esmaltes dos seus dentes e pode deixar com dentes mais sensíveis. Por exemplo, você não vai conseguir tomar um sorvete ou chupar um picolé. Então, se você for beber com água, use canudo e bocheche com água logo após utilizar. Quarto, pode dar queimaduras no esôfago, na garganta, porque o ácido pode danificar essas células. Por isso é importante não tomar vinagre de maçã puro. Sempre tem que diluir ou misturar com a comida. Tem também um caso de uma mulher que teve queimadura do esôfago. Eu posso tomar comprimidos de vinagre de maçã. Agora estão vendendo aquelas gummies, aquelas balinhas de vinagre de maçã em lojas de suplementos nos Estados Unidos que podem aumentar a chance de acontecer isso. Quinto, também pode queimar a pele e o couro cabeludo, se você deixar por muito tempo aplicado na pele. Então cuidado com queimaduras quando aplicado diretamente sobre a pele. E também tem as interações medicamentosas. Pessoas que tomam insulina ou alguns hipoglicemiantes podem ter hipoglicemia ou níveis baixos de açúcar no sangue. Ou quem toma digoxina, diurético, pode interagir com o vinagre de maçã e baixar o potássio no sangue. Minha conclusão sobre o assunto, apesar do vinagre de maçã ser algo natural e trazer possíveis benefícios à sua saúde, não é uma bala de prata para perder peso, não faz milagre para diabetes, nem para pressão, nem para colesterol e triglicerídeos, mas vale a pena você trocar seu molho de salada por ele e também não exagerar, porque nem sempre mais de uma coisa boa é benéfico, em alguns casos pode ser até prejudicial. É isso. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas 3 recomendações. Primeiro, a nossa playlist sobre diabetes. Temos muitos vídeos interessantes sobre o assunto, sobre pré-diabetes, diabetes. Meu vídeo sobre gordura no fígado. E meu vídeo sobre as vitaminas que melhoram a sua memória. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!